aquela oração de São Francisco, quando ela nos traz a orientação que São Francisco pede a Deus no momento. Que Ele faça dele ali um instrumento de sua paz. Que onde houver ódio, que ele seja capaz de levar o amor e não a discórdia. Que ele leve o perdão, que ele seja capaz de amar muito mais do que ser amado. Ao invés de ficar esperando que o outro o console, que ele seja um instrumento consolador. Ao invés de ficar esperando que o outro o ajude, que ele se disponha a ajudar. E muitas vezes nós ficamos numa atitude passiva, querendo que o outro faça, mas nós não fazemos a nossa parte. Então, independente de qual religião que é esta música, não importa, Deus, Ele não ouve as nossas músicas, os nossos cânticos de louvor, falando assim, esse cântico é espírita, esta música é católica, esta música é evangélica. Não. Nós conseguimos falar com Deus através da música quando é uma música que toca o nosso coração. Quando é uma música que fala do bem, né, que fala do amor, que fala das verdades que Jesus veio nos ensinar, não importa de qual religião seja. Então nós vamos cantar, fazendo já uma prece, que é a forma como nós sempre começamos qualquer que sejam os nossos trabalhos, buscando convidar a Deus para estar junto de nós, Jesus para nos amparar, para nos incluir, e assim nós vamos tomando gota a gota, não é? Os remédios que vão aliviando as nossas dores do corpo e da alma. E vamos prestar atenção no clamor desta música. Senhor, cantemos, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, eu leve a união. Onde houver dúvidas, eu leve a fé. Onde houver erro, eu leve a verdade. Onde houver desespero, eu leve a esperança. Onde houver tristeza, eu leve a alegria. Onde houver trevas, eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure paz, consolar e ser consolado. O que mais? Compreender e ser compreendido. E ainda, amar e ser amado. Por quê? Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então é uma música, né? Uma oração em forma de música, que realmente nós fazemos um clamor. E não existe um pedido que nós façamos ao Pai que Ele não nos escute. Agora é claro, Ele só vai nos conceder se aquilo for para o nosso bem. Não é? Como um Pai amoroso, justo, misericordioso, Ele não vai. Se o filho pede uma faca de presente ao pai, o pai não vai dar. E assim Deus age conosco. Só muitas vezes não nos dá aquilo que nós pedimos, mas Ele sempre nos dá o que nós precisamos. Que nós jamais duvidemos da sabedoria de Deus ao nos permitir vivenciar as bênçãos que nós solicitamos. Só vem para nós o que é para o nosso crescimento e aprendizado. E eu sempre falo que na vida nós podemos considerar que tudo na nossa vida ou é bênção ou é lição. Então, se nós estivermos passando por um momento difícil, um momento de muita provação, que a gente tem que dar o testemunho, nós estamos tendo ali uma lição. Nós precisamos pedir ao Pai que nos mostre o que nós precisamos aprender com aquela experiência dolorosa, para que não venhamos a repetir. Agora, se nós estamos vivenciando um momento feliz, de muita alegria,
de muita realização, é uma bênção. Então, Paulo de Tarso, ele dizia: em tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, sempre nós precisamos agradecer. E tem uma outra coisa que os janeiros da vida foram me ensinando, que o homem, né, ele não morre quando ele para de respirar. Tem muita gente que está respirando aí, está morto há muito tempo, né? O homem morre quando ele para de sonhar. E esta música que eu trago para vocês, ela reporta assim, né, uma condição de tanta inocência da nossa infância, quando a gente acreditava que embaixo do arco-íris a gente ia encontrar um pote de ouro, não é? E ali a gente ia realizar os nossos desejos. Acho linda essa música. Eu convido vocês a cantarem para que nós possamos ainda continuar enaltecendo as belezas do Pai que Ele colocou a nosso dispor aqui nesse planeta abençoado. As nossas reflexões. Muito obrigada. Iniciando as nossas reflexões com o coração agradecido ao Pai por estarmos aqui neste momento. Todos nós que estamos aqui, nós precisamos reconhecer que Deus nos permitiu aqui estar. Se tivesse acontecido alguma coisa, a gente estivesse em cima de uma cama, a gente não conseguisse ter a nossa mobilidade normal, né? Nós não estaríamos aqui. E muitas vezes nós focamos no que nós não temos e esquecemos de agradecer. O simples dom da vida já é uma bênção. O fato de nós pela manhã despertarmos, termos condição de nos levantarmos com as nossas próprias pernas, não é mesmo? Nos alimentarmos, respirar sem aparelhos. Quantas pessoas hoje só conseguem respirar com a ajuda de aparelhos? E nós estamos aqui respirando, né, enxergando, ouvindo e nos esquecemos que isso é uma bênção. Que isso é a bondade do Pai se expressando em nossas vidas o tempo todo. E às vezes a gente sofre, fica frustrado porque não trocou de carro, porque não conseguiu reformar a casa, porque não fez isso, não fez aquilo. Cada vez, gente, nós precisamos refletir como que nós estamos lidando com a vida, para que nós possamos, através do desenvolvimento do autoconhecimento, nos tornarmos seres humanos melhores. Senão a gente fica só adquirindo conhecimento, só se intelectualizando. Eu conheço toda a obra religiosa da minha igreja, eu conheço todos os livros, eu conheço toda a filosofia, conhece. E aí? O que aquele conhecimento fez de transformação real na sua vida? Então a gente chega à conclusão de que a melhor religião do mundo, vocês sabem qual é? Eu sou espírita. Tem evangélicos aqui, tem católicos, deve ter gente que não professa nenhuma religião específica. Vou falar com vocês com toda a sabedoria. A melhor religião do mundo é aquela que faz de você um ser humano melhor, um espírito mais ligado às coisas do Pai. Porque se você está na religião, mas ela não está te transformando, então você não está na religião correta. Você está seguindo o caminho equivocado, porque muitas vezes você está numa religião para atender uma demanda da sociedade, para parecer para os outros que você é bonzinho, que você
é uma pessoa, né, religiosa, temente a Deus. Não podemos agir como Jesus recomendou, né? Que não fôssemos como os fariseus, como túmulos caiados, brancos por fora e podres por dentro. Então, não, mas eu estou na minha religião desde que eu nasci, fui batizada na minha religião. Aí eu pergunto a você, você nasceu na religião X, e quando que a religião X entrou verdadeiramente em você? Porque eu posso dizer que eu sou espírita há 30 anos, 40 anos. E aí? E quando que realmente os ensinamentos da doutrina, que são os ensinamentos de Jesus, realmente entraram na minha vida para me transformar num ser humano melhor? Então, se eu estou até hoje só repetindo, só conhecendo a literatura, só me entusiasmando com o que nos é trazido de orientações, como em todas as filosofias e as religiões e tal, eu sou só uma entusiasmada. Eu sou apenas simpatizante de Jesus. Eu não sou amiga de Jesus. Então, gente, quando nós falamos em Deus, mas a palestra hoje vai ser religiosa? Desculpa, mas não tem como nós falarmos da nossa transformação, do autoconhecimento, sem nos reportarmos a Jesus, que veio nos trazer estas orientações há 2000 anos atrás, e até hoje a gente ainda está titubeante se a gente vai seguir Jesus ou se a gente vai seguir o mundo. Como Paulo de Tarso falou, nós precisamos viver no mundo sem ser do mundo, e as coisas do mundo nos distraem. Então, se a gente falar assim, vamos ficar na televisão assistindo um seriado lá do Netflix, aí no domingo você assiste 6, 7 capítulos, né? Fica 4 horas em frente à televisão, 5. Vamos ali para a gente poder ouvir uma palestra que vai falar sobre Jesus, vai falar sobre alguma coisa. Não, palestra não, que é isso, imagina. Então a gente encontra desculpas, né, para nos desviarmos das coisas que são importantes para a nossa transformação. Porque o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o que é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Não é assim? Então, quando nós temos ali um modelo, qual que é o modelo que você segue? Tem muitas pessoas que seguem o modelo aí, Anitta, Pablo Vittar, né? Tem gente que se espelha, né, nesses modelos, aquelas modelos lá, Gisele Bündchen, quer ter um corpo igual, quer ter um cabelo igual, quer ter... Opção, a gente respeita, mas eu tenho que saber o que eu quero para a minha vida. Então eu busco como modelo Jesus, nosso irmão maior, modelo e guia da humanidade, porque ele veio nos mostrar o caminho, ele veio nos mostrar que ele é a verdade, ele trazia para nós, ele trouxe para nós a verdade, e ele trouxe a vida eterna. Que adianta eu correr atrás dos prazeres do mundo, das coisas do mundo e me perder? Não é? De que adianta eu ser muito ligado às coisas materiais? Gente, tem uma historinha, vou contar ela bem rapidinho para vocês verem. Aconteceu isso com o faraó egípcio, muito famoso, deram um nome para ele. Eu não vou nem repetir, porque às vezes é só uma história ilustrativa e pode não ter acontecido com este falam que é o Alexandre o Grande, né? Esse rei. Então eles falaram o seguinte, que quando ele morreu, ele pediu antes de morrer que ele fosse sepultado, que o caixão dele fosse colocado dentro do caixão com os braços do lado de fora, tá? Então assim ele foi, passou lá o funeral dele, todo ele com os braços do lado de fora. Quando ele foi questionado, né, quando ele fez essa encomenda, que pediu para ele pediu para os seus súditos que colocasse o braço dele do lado de fora e que aquele tapete vermelho por onde ele passasse, colocasse ali todos os seus tesouros, todas as suas joias, tudo que ele tinha, que ele era riquíssimo, né? Então ele perguntou, por que é para fazer desse jeito? Ele disse o seguinte: primeiro, para que o homem possa compreender que ele chegou ao mundo de mãos vazias e está voltando com as mãos vazias. E segundo, para ele perceber que tudo que ele adquiriu aqui de material está aqui, ficou. Ninguém leva, não é? Ninguém leva. Por mais bens que você tenha, por mais imóveis, por mais tudo que você tenha de material, você não vai levar. Então isso nos foi revelado há muito tempo e nós ainda ficamos, mas não é assim, todo mundo, ninguém liga. Gente, ninguém é ninguém, todo mundo é todo mundo, porque eu sou eu. Então eu respondo por mim. Vamos combinar? Então assim, uma coisa é o que todo mundo faz, a outra coisa é o que eu escolhi como meu objetivo de vida. E se eu estou dentro de algo que está me trazendo conhecimento, que está me trazendo orientações, que é um caminho seguro, e eu ainda reluto em seguir, eu estou simplesmente negligenciando uma bênção de Deus, que é naquele momento tentar me resgatar
as coisas espirituais, que são os nossos valores, que são as virtudes que todos nós temos latente, mas que precisamos desenvolver, precisamos lapidar. Não é mesmo? Então, desenvolver uma virtude não é fácil, mas chegar no diamante, quando você pega ali o carvão bruto até ele se transformar no diamante, é fácil? São séculos, né? São milênios muitas vezes. E o joalheiro, quando ele pega uma pedra bruta e vai transformar ali numa pedra preciosa, é fácil? Não, ele tem que lapidar. Assim somos nós. Tem até uma música linda, né, que fala de você é joia rara, né, se você é raridade. Então nós somos joia rara. Agora, o que está dependendo para que nós possamos fazer como Jesus falou, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, que brilhe a vossa luz, para que os homens, ao verem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus que está nos céus. Olha que coisa fantástica! Então, se Jesus diz que eu sou o sal da terra, eu sou capaz de temperar a minha vida e dar sabor à vida do meu irmão. Se eu sou a luz do mundo, eu sou capaz de levar a luz por onde eu passar. Na oração de São Francisco fala, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Então eu faço a escolha de ser alguém do bem, de ser alguém que vai seguir as orientações do Mestre. E Jesus foi o Mestre, não é? Então quando a gente chega aqui, ó, neste tema, não é? Fazer aos homens tudo que desejar que eles não façam, pois é nisso que consistem a lei dos profetas, é a base da virtude que nós precisamos desenvolver, que é a empatia. Todos nós temos capacidade para sermos empáticos. Então, a primeira coisa que a gente faz, olha só, antipatia não é empatia, né? Antipatia é aversão espontânea, instintiva, é repugnância. Você encontra uma pessoa e alguma coisa fala, ai meu Deus do céu, meu santo não bate com aquela menina. Aí eu pergunto, gente, santo bate? Pelo amor de Deus, né? Se bater não é santo, né? A gente bate, mas santo não pode bater, né? Mas a gente fala assim, ai meu santo não bate. Então essa antipatia, ela é tão espontânea quanto a simpatia, que é uma tendência instintiva para uma pessoa, para uma coisa, inclinação entre duas pessoas ou duas coisas, simpatia. Então a gente se atrai, a gente gosta de estar junto, a gente gosta de conversar, a gente gosta de compartilhar momentos, não é? A gente simpatiza. E às vezes a gente simpatiza com uma pessoa que a gente nem viu antes e a gente vê e já tem aquela simpatia por ela, né? Mas a empatia é uma tendência de sentir o que o outro sentiria caso se estivesse na situação e circunstâncias experimentadas por outra pessoa. Então, a empatia, ela vai além da simpatia. Eu não sou apenas simpático, eu sou empático. Eu me coloco no lugar do outro, procurando sentir o que o outro está sentindo, procurando desenvolver a compaixão, para que eu tenha um olhar misericordioso pelo outro, para que eu possa compreender o ponto de vista do outro. Então tem um vídeo que foi desenvolvido nos Estados Unidos, tá? Quando eles estavam preocupados com o atendimento hospitalar, com a frieza dos atendentes, das pessoas que trabalhavam na rede hospitalar, e eles desenvolveram um vídeo para que fosse levado a todos os hospitais, para que as pessoas pudessem refletir sobre a forma como eles estão atendendo aqueles pacientes. Então, se você pudesse estar na pele de outras pessoas, ouvir o que elas ouvem, ver o que elas veem, sentir o que elas sentem, você as trataria diferente? Então, eu vou ler, que às vezes a letrinha está pequena, mas não se preocupe em ler. Então, esse vídeo, ele fala o seguinte: existe milagre maior do que ver o mundo pelo olhar do próximo, mesmo que só por um momento? Ou seja, você conseguir, naquele momento, se colocar no lugar do outro. O outro fez uma coisa que eu não gostei, me magoou. Não, mas peraí, eu compreendo que ele está passando por uma dificuldade, talvez na situação dele eu teria feito até pior. Então você se coloca no lugar do outro. E aí o vídeo é isso aqui, ó. Tem uma musiquinha, mas está bem baixinho, mas tudo bem. Ah, peraí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Deixa eu aumentar o volume.
esse aqui, peraí. Hã? Liga, tem caixinha aí? Ué, se tiver, beleza, porque é bom pra ter a musiquinha. Hã? Liga aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Peraí. Existe milagre maior do que ver o mundo pelo olhar do próximo, mesmo só por um momento? Esquenta lá. Então nós vemos aí. Medo, tem estado preocupado com esta consulta. Medo de ter esperado demais. Cirurgia da esposa foi bem, indo para casa um pouco. « 29 dias esperando por um novo coração. Desculpa. Filho de 19 anos respirando por aparelhos. Não está entendendo. Muito chocada para entender as opções de tratamento. 3 horas esperando. Marido em estado terminal. Visitando o pai pela última vez. Celebrando 25 anos de aniversário de casamento. A esposa teve um derrame, preocupado em como cuidar dela. Recentemente divorciada. Acabou de saber que vai ser pai. Filha se casa no sábado, determinada a estar lá. Preocupada em como pagar por isso. Amanhã, primeiras férias em um ano. Em anos. Em anos. Onze 1.200 quilômetros de casa. Chegando ao final de 12 horas de plantão. Sem câncer há 7 anos. Espera pegá-la no colo ainda hoje. Eles viram alguma coisa na mamografia. Assinou a autorização de não ressuscitar. Sempre quis ter um filho seu. Passou a dor de ouvido, finalmente. Acidente de carro há 6 vezes. A dor não passa. O tumor era benigno. O tumor era maligno. Se você puder calçar os sapatos do outro, ouvir o que eles ouvem, ver o que eles veem, sentir o que eles sentem, você os trataria de forma diferente?
Todas as vidas merecem cuidado especial. Foi a campanha, né? Então, o que este vídeo nos traz de reflexão de imediato é que cada um de nós é um universo, né? Cada um de nós que nos disponibilizamos a estar aqui hoje, nós deixamos na nossa história para trás, né? Muitas vezes deixando um filho doente, às vezes uma mãe, às vezes um problema na empresa, às vezes tanta coisa, né? Um universo tão grande que nós temos de preocupações, de desafios, de situações que nos fazem muitas vezes perder o equilíbrio, perder a calma. Então, se nós não buscarmos a força em Deus e nos colocarmos no lugar do outro, a cada vez que vem uma situação inesperada, que o outro nos dá uma má resposta, né, ou que nos trata mal, ou que chega e não cumprimenta, se nós não fizermos este exercício de desenvolver a empatia, de pensarmos que ele pode sim estar passando por uma situação financeira grave, às vezes um diagnóstico que ele não queria ter recebido. Gente, o universo, cada ser é um universo. E nós não podemos ficar apenas cobrando que o outro faça por nós o que nós mesmos não nos disponibilizamos a fazer. Então, às vezes, nós ficamos querendo que o outro tenha paciência, que o outro seja educado, que o outro colabore, que o outro nos ajude, mas nós não oferecemos ajuda a ninguém, nós não colaboramos com ninguém. Eu tenho uma empresa, né, lá em Fabriciano, que são 16 mecânicos, é uma oficina Fiat Abelha, e é impressionante como que toda reunião que eu faço com eles na segunda-feira, a reclamação é a mesma. Tem um ou dois que ajudam todo mundo, mas esse um ou dois, quando precisa de ajuda, ninguém se disponibiliza a ajudar. Olha que coisa impressionante. Estão todos, cada qual preocupado com a sua produção, mas este que é super solidário, que é empático com todos, ele para o que ele está fazendo e vai ajudar o outro. Então parece que as pessoas são muito cristalizadas em atitudes egoístas, né? Atitudes daquela pessoa que só pensa em si, aquela pessoa que só olha para o próprio umbigo. Então só ele tem necessidade, só ele precisa ser tolerado, só ele tem que ser perdoado, e não compreende que o outro também tem suas fragilidades. Então a empatia, quando nós vemos aqui, é colocar-se no lugar de outra pessoa a fim de compreendê-la melhor e responder de forma solidária de acordo com as circunstâncias. Então eu me coloco no lugar do outro e vejo como eu posso ajudar. Empatia é a arte humana de se conectar logicamente com outras pessoas, compreendendo-lhes as razões, sentimentos e o porquê de seus comportamentos. Por que a pessoa comporta desse jeito? Tem uma razão de ser. É a sua vivência, né, as suas características individuais, a sua formação, a sua cultura, né, a sua educação, a forma como ela foi tratada em casa desde pequena. Então a gente cobra muitas vezes da pessoa um comportamento que ela não tem condição de nos dar. E ninguém consegue dar aquilo que não tem. Se a pessoa não é carinhosa, como é que você vai ficar reclamando, falando na cabeça do seu marido lá, da sua esposa? Ah, você não me dá carinho, você não me dá... Então, às vezes a pessoa não sabe dar, não foi criada aprendendo a dar carinho, a beijar, a abraçar, a falar que ama. Quantas pessoas são assim? E a gente fica só esperando que o outro faça. Então por que não fazemos nós o primeiro movimento? Porque o orgulho não deixa. O nosso orgulho não deixa. Então olha bem, estamos falando aqui de uma percepção. Cada qual tem um ponto de vista. Nós estamos em escadas, vamos dizer, em degraus diferentes da mesma escada. Então se eu estou aqui olhando para aquela janela, eu vejo um cenário. Mas se eu subo no telhado e olho na mesma direção, o meu cenário é outro. Porque eu estou com outro ponto de vista. Então o que vocês estão vendo aqui? O que é isso aqui, gente? É um sapo. Vocês estão temando para ver o que é um sapo, né? Mas e se eu inverter a imagem? O que é? Cavalo. Então se eu falar que isso aqui é um cavalo, eu estou errada? Não, isso é um cavalo. Não, mas isso é um sapo. Depende. Depende do quê? Do ponto de vista. Então você tem um cavalo ou você tem um sapo
precisando. Vamos procurar compreender que o outro pode sim estar passando por uma dificuldade, pode ter um problema. A professora chega aqui de manhã, vai dar aula logo cedo, às vezes o neném chorou a noite toda, passou mal a noite toda. Como que ela vai chegar aqui com a mesma disponibilidade, com a mesma disposição daquele que teve uma noite tranquila? Então, os supervisores, os superiores, têm que procurar também ter essa capacidade de perceber que o outro pode sim estar passando por dificuldade. E fica mais fácil quando você busca este olhar que Jesus nos ensinou. Jesus olhava para o pecador, olhava para a mulher adúltera, ele não olhava vendo o pecado, ele via ali alguém capaz de se transformar, de se redimir. Não era assim que Jesus via? Então, este olhar pelo nosso irmão faz toda a diferença. Porque se eu tenho um olhar invejoso, e eu acho sempre que o outro está querendo tomar o meu lugar, que o outro está querendo aparecer mais do que eu, que o outro está querendo ter mais prestígio que eu já vou armada para os ambientes que eu frequento, seja no trabalho, seja em casa, seja no ambiente da igreja, na sociedade, seja onde for. Se eu tenho comigo que o outro está competindo comigo, eu estou sempre então na disputa. E nós não podemos ser competidores, nós temos que ser parceiros. Nós precisamos compreender que todos têm o seu espaço, que de uma forma ou de outra todos têm o seu próprio talento e que todos estão ali atuando como uma engrenagem onde todas têm que estar alinhadinhas para que tudo possa funcionar bem. Porque se eu sou ali naquela engrenagem que está com o dentinho quebrado, vai chegar em mim ali e não vai rodar. Então existe um projeto na escola, existe um programa para se fazer, vamos trabalhar isso e isso, e eu sou aquele que fica criticando, não vai dar certo, não adianta, não vai conseguir, então eu estou puxando para trás. Precisamos daqueles que estão somando. Então eu falei, só de você, nós estamos puxando a corda, só de você não puxar, mas ficar parado, você já é um peso morto, porque os outros vão ter que fazer muito mais força para conseguir movimentar essa corda. E sempre falo com os meus funcionários, todo empregado deveria uma vez na vida ser patrão. Todo empregado deveria uma vez na vida ter a empresa para poder cuidar de 13º, de férias, dos encargos, dos impostos, né, do comércio, da concorrência, para ver o que passa o empresário para manter uma empresa aberta. Vocês entendem isso? Eu estou numa equipe aqui com não sei quantos professores, 40, 50. Aquele professor que não está falando mal da escola, mas não está se envolvendo nos projetos que a escola faz para melhorar, ele é um peso morto. Ele é um peso morto. Porque só dele não estar puxando para frente, o peso morto, a neutralidade dele está puxando para trás. Então, por que cada pessoa percebe o mundo de uma forma diferente? É porque cada qual tem uma lente de coloração diferente, vamos dizer assim. Nós estamos, né, com as nossas diferenças individuais, com a nossa formação, com a nossa cultura. Isso tudo soma para você enxergar a realidade. Então a gente vê, por exemplo, a pessoa que é muito preconceituosa, normalmente ela tem muito recalque em si mesma, ela tem muita frustração. Então ela cobra do outro um comportamento como se aquilo ali fosse a norma, a conduta que tinha que ser. Então ela condena tudo que é contra aquilo ali, mas é porque nela existe uma frustração. Aí eu dei até um exemplo, né, da escola lá. Você vê uma pessoa aí chega numa roda ali, tem homens, mulheres, e chega aquela pessoa alegre, animada, conversando e rindo. Aí aquela pessoa frustrada, extremamente preconceituosa, fala assim, lá, piriguete, ó. Como é que a piriguete tá? Né? Já taxa de piriguete, aquela pessoa, hoje eu não estou dizendo que não tem piriguete não, tá? Tem piriguete sim, mas nem todo mundo que chega rindo, brincando, espontâneo é piriguete. Às vezes a pessoa está ali, né, expansiva, tá se sentindo bem, mas aí o outro vai, já condena, já critica, não é assim? Então isso vem do quê? Das nossas frustrações, de nós não olharmos para dentro de nós mesmos e percebermos que nós temos sim inveja, que nós temos às vezes despeito do outro que consegue fazer tudo. Eu tive um funcionário certa vez que ele durante 5 anos ele fez um curso de direito trabalhando comigo, e todo dia no horário de almoço o que eu via dele era lá, livros, lendo, né? Almoçava lá na empresa e lendo, estudando, tem prova, fiquei estudando até tantas horas, 5 anos. Aí quando ele se formou, que ele saiu da empresa e foi trabalhar com um grupo de advogados renomados em Ipatinga,
os colegas de trabalho falavam assim: fulano deu uma sorte, né? Sorte. 5 anos sem programação fim de semana, sem sair para balada, sem gastar com nada, né? Investindo, estudando, se dedicando, e os invejosos, despeitados falaram o quê? Deu uma sorte, né? Então a sorte, né, gente? Sorte não existe. Sorte é quando a oportunidade chega e te pega preparado. Aí sim você conseguiu, não é? Então, as nossas diferenças individuais, elas contam para a forma como nós vemos a vida. As nossas diferentes percepções vai depender das nossas diferenças individuais. Não é? Se eu sou uma pessoa rancorosa, eu tenho dificuldade de perdoar. Então, tudo que a pessoa falar comigo, eu vou melindrar. Existe melindre aqui, gente, de vocês? Acho que não, né? Melindre, ai que coisa. Tem gente que você não pode falar nada com ela, que ela melindrou. Ai, magoei, né? Magoei. Então, melindra, fica de pau. Vou guardar ela. Guarda essa. Então, melindre, pois é. Então, a pessoa muito melindrosa, ela é o quê? É uma pessoa orgulhosa, que ela acha que ela nunca pode ser ferida, né, no seu orgulho. Nunca pode acontecer nada que vá contra o que ela pensa que tem que ser. Então, ela se melindra. Aí eu vim trazer uma sugestão para a diretora, mas a diretora não acatou a minha ideia. Não dou uma opinião mais. De mim não sai uma opinião. Ué, gente, isso não é trabalhar em equipe. Então, para o momento aquela ideia não foi aceita, mas nós vamos buscar sempre alternativas para que as coisas melhorem no grupo. Porque imagina, num grupo de 2, um casal, 2 pessoas, você já tem dificuldade, porque são 2 cabeças que têm diferenças individuais, que têm diferentes percepções, que têm diferentes interpretações da realidade e que têm diferentes comportamentos. Um casal. Imagine quando você tem 3, 4, 40, 50, 80 pessoas. Não é? Como que pode? 150, misericórdia. E como que pode, né? Nós achamos que o outro tem que enxergar do jeito que nós estamos enxergando. O outro não tem ainda a condição de compreender como eu já compreendo. Porque eu já vi lá na frente, com Jesus, não é? Que a minha força, a minha grandiosidade está em perdoar, em voltar atrás e pedir desculpa. E não em revidar, pagar com a mesma moeda. Porque se eu falo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que veio nos trazendo as orientações, e a primeira coisa que ele falou é que nós não devemos fazer com o outro que nós não queremos que seja feito a nós. E que nós devemos sim orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, perdoar os nossos inimigos, amar os que não nos amam. Porque se nós amarmos somente os que nos amam, é muito fácil. Nossa, é muito fácil você estar com quem você quer bem, com quem você tem simpatia, afinidade, não é? Estamos lá num grupo, vamos fazer um grupo de meditação. Gente, que maravilha, todo mundo que está ali está ligado na meditação, zen, né? Todo mundo ali com pensamento bom, sabe que tudo é vibração, sintonia, energia, né? Muito fácil. Agora, vai ficar em estado meditativo perto de um cabeça de bagre, né? O speedboat que fica só te artesanando, que fica só te criticando. É aí que você tem que mostrar o seu equilíbrio. É aí que você tem que se mostrar forte para não se desestruturar diante do desequilíbrio do outro. Porque se o outro está agindo mal, é problema do outro, não é problema seu. E muitas vezes nós usamos o outro para justificar o nosso desequilíbrio. É quando eu falo assim, por exemplo, nossa, mas meu marido me irritou com o que ele falou. Não, meu marido não me irritou. Eu é que me irritei com o que ele falou, porque eu ainda não estou suficientemente equilibrada para ouvir algumas verdades ou algumas coisas que ainda me incomodam. Então o outro não tem a capacidade de te irritar. Se você é uma pessoa centrada, se você é uma pessoa que tem o seu autoconhecimento bacana, que você está sempre buscando olhar para si mesmo, você vai perceber que o outro não te irritou, não. É você que se irritou com o outro. Porque da mesma forma que o outro falou algo com você, ele pode falar a mesma coisa com uma outra pessoa, não vai atingir outra pessoa em nada. Porque a outra não encontrou ressonância nela. Vocês estão compreendendo? E é muito fácil a gente jogar a culpa no outro. Ah, não, eu falei isso porque eu pedi a cabeça que o outro, né, me tirou do sério. Não, porque você não estava no sério. Vocês querem uma fala mais fajuta que tem? Quando a pessoa fala assim, não, que isso, eu sou muito calma, mas não pisa no meu carro não.
marido chegar em casa, você vai encher a boca de água e vai ficar com a água sem engolir. E só vai engolir a água depois que seu marido deitar. Aí, no outro dia, você conversa com seu marido. E ela passou a fazer esse exercício. O que aconteceu? Quando ele chegava bêbado, com aquele roupante para briga, ela estava com a boca com a água, então ela não podia responder. E quantas situações da nossa vida nós poderíamos evitar se nós tivéssemos simplesmente ficado calados? Não é? Então não é o outro que te tira do sério, não. É você que ainda não está suficientemente equilibrada para poder perder. É muita água da paz tem bebê, né? Então a gente vê aqui que a empatia é quando nos colocamos no lugar do outro, desenvolvemos a compaixão e procuramos fazer algo para amenizar o sofrimento do próximo. Isso é empatia. É você se colocar no lugar do outro e procurar ajudar. Vocês já viram quando a gente chega de carro assim no supermercado, que o carro está cheio de sacola, que você tem que sair com a sacola, sacolão e aquele monte de coisa, né? É tão bom quando o outro chega e fala assim, deixa eu te ajudar, não é mesmo? Mas quando você tem aquela pessoa centrada só nela mesma, não é só olha para o próprio umbigo, continua lá, sentado na boa e você carrega um põe lá, carrega um põe lá, como se o que tivesse comprado ali era só para você comer, né? É para todo mundo, mas ninguém te oferece uma ajuda. Então, quando você percebe que isso é um fato desagradável, como é que você desenvolve a empatia? Você passa a oferecer a sua ajuda toda vez que o outro estiver chegando com a compra. Você passa a fazer um movimento que ele vai perceber que é importante quando você recebe ajuda, principalmente quando você não pede. O outro já chega e te oferece. Isso é um exercício para podermos desenvolver a empatia. Então, tem uma música nessa balada da caridade que eu gosto muito, porque ela diz o seguinte, na hora que ele fala aqui, como que eu posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração e seu amor eu recusei? Então, num momento como esse que a gente vê tantas tragédias, não é mesmo? Tem muitas pessoas que acham fácil fazer uma campanha, juntar doações, roupa de cama, roupas comuns, que às vezes as pessoas perderam tudo, vão conseguir fogão, colchão, lá. Esta é uma caridade importante, porque a parte material conta, né? Mas ela não é a mais importante para Deus. A mais importante é aquela que nós procuramos compreender o outro, tolerar, ajudar o outro, sem cobrança, sem crítica, sem julgamento. E esta é a que nós temos mais dificuldade de fazer, porque depende da nossa transformação, depende da nossa mudança diante da vida, diante do próximo. Então essa música, quando ela fala, né, a chuva no telhado é cantiga de ninar, mas para o pobre meu irmão, ela tem outro significado. Então, que possamos refletir sobre a importância de nós nos colocarmos no lugar do outro e fazermos um movimento para que a situação seja diferente. Eu deixo de ser um agente passivo para ser alguém ativo na busca de um mundo melhor, começando a mudar o meu pequeno mundo, né? Para mim, a chuva no telhado é cantiga de ninar, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu ar.
Porque o que Jesus também, nosso mestre, nos disse era o que? O meu reino não é deste mundo. Porque nós ainda vivemos num mundo onde há tribulações, onde há dores e sofrimentos, onde há injustiças, onde há tanta maldade, não é mesmo? Mas nós podemos fazer diferença na vida do nosso irmão. Nós podemos desenvolver este olhar que Jesus veio nos ensinar para fazer com que a cruz do nosso irmão fique um pouco mais leve. Nós podemos ser sim o sirineu, não é? No Gólgota, no caminho do Gólgota, quando Jesus foi ajudado e auxiliado alguns minutos pelo sirineu. Ah, mas não fez diferença. Fez. Foi o irmão que se solidarizou com o sofrimento do Cristo e foi ali ajudá-lo a carregar a sua cruz, mesmo que fosse por alguns minutos. Nós podemos fazer essa diferença na vida dos nossos irmãos. Então a empatia nos torna mais humanos, mais próximos da realidade do outro e das dificuldades do seu caminho. E muitas vezes a pessoa, você fala assim: como é que você está? Está bem? Ah, estou bem, mas não está. Aí você desenvolve uma percepção maior, uma sensibilidade, e você percebe que o olhar dele está triste. Então você fala: não, mas tem uma coisa errada, você está com um olhar triste, você está cansada, o que está acontecendo? Gente, hoje, a nossa realidade hoje é tão desafiadora para a gente poder caminhar pelo caminho reto, optando, né, pela porta estreita, porque os prazeres do mundo, as coisas que o mundo nos oferece, elas nos deixam muitas vezes anestesiados. A gente fica assim no estado anestesiado de não perceber o quanto a nossa omissão, o quanto a nossa conivência com coisas que são absolutamente contrárias às leis de Deus podem nos trazer a curto, médio e longo prazo desastrosos resultados, consequências infelizes. Então vamos falar rapidamente da internet. Que maravilha, uma bênção, né? Eu tenho até o meu canal lá no YouTube, Grace Abelha. Vocês podem dizer, como é que a gente fala? Se inscreve lá, dá um like, né? Deixa seu comentário. Então, Grace Abelha, vocês vão ver lá, tem um monte de palestra, tem música, tem muita coisa. Mas hoje, ao mesmo tempo que isso nos aproxima daqueles que estão distantes, olha só, nos afasta dos que estão próximos a nós. Então a gente conversa, muitas vezes você vai em um restaurante, é fato, corriqueiro, você vê ali uma mesa com 5 pessoas da mesma família e cada qual com o seu smartphone, não é? Você tem que se policiar para que você também não faça a mesma coisa, porque muitas vezes nós criticamos ali, mas chegamos lá e fazemos do mesmo jeito. Então, se nós estamos ali preocupados com quem está longe, nós perdemos o hábito tão saudável de olharmos nos olhos daqueles que estão falando conosco. E aí nós não percebemos, porque lá no Zap, a pessoa te responde e a letra, mesmo que você bote o emoji ali, né, com a caretinha, não passa realmente a emoção que você está sentindo. Então, quando nós temos esse contato, esse corpo a corpo, nós precisamos exercitar, olhar nos olhos daqueles que estão conversando conosco, porque os olhos vão nos dizer se a pessoa está realmente bem, se ela está angustiada, se ela está aflita. E nós seremos, sim, naquele momento, capazes de sermos instrumentos de Deus, falando uma palavra consoladora, levando um ânimo para aquela vida que muitas vezes a pessoa pode estar pensando em dar cabo da própria vida, e nós não percebemos. E aí quando fala assim: você lembra de fulano, suicidou? Oh, gente, mas eu tive que semana passada, nem percebi. Imagina, se uma pessoa que chega a suicidar, quantos sinais essa pessoa já deu para o mundo do desespero que ela estava vivendo. E nós ficamos indiferentes. E nós muitas vezes priorizamos quem está longe ali na internet e nos esquecemos de olhar para o nosso próximo. E aí a gente pergunta: quem é o nosso próximo? É o próximo mais próximo de nós. Está dentro da nossa casa, na nossa família. Não adianta nós querermos desenvolver campanhas gigantescas de caridade, levar alimento, levar roupa, vamos transformar o Guaporanga agora com a doação de 50 caminhões. Não adianta, se dentro da sua casa você não consegue exercitar a mais
pura caridade, como ensinou Jesus. Porque Jesus não falou da caridade, vai lá dar roupa, não. Falou, é importante que se dê, mas a caridade é a benevolência para com todos. É nós sermos bons, generosos, solidários. É nós sermos indulgentes com os erros alheios. Porque quando nós criticamos o outro, nós estamos dizendo que nós não erramos. E às vezes cometemos erros piores, mais graves. E o perdão das ofensas. Então, se nós não somos benevolentes, indulgentes, não sabemos perdoar, nós não estamos ainda sendo caridosos. E nós nos preocupamos com a caridade material, porque é a mais fácil de fazer. Principalmente se eu tenho uma condição financeira, né? Eu vou, já dou lá não sei quantas cestas básicas, compro lá colchões, mando, material, né? O menino chega lá pedindo um pão na sua casa, você entrega logo o pão e some, né? Não fica ali te enchendo o saco, não. Aí no semáforo, lá no farol, chega o menino querendo vender a bala, você já pega logo, já dá o dinheiro e sai, fecha o vidro do carro. Nós vamos, sem perceber, alimentando em nós a indiferença. E se nós somos indiferentes com a dor do próximo, se nós deixamos de ter este olhar misericordioso, nós vamos nos afastando do caminho que Jesus veio nos mostrando. Então, característica, né? A empatia. Buscar o desenvolvimento da empatia não significa concordar necessariamente com a atitude do outro, mas entender que é uma resposta coerente com o seu nível de consciência num determinado momento. Se eu estou do lado de lá, para mim é um 6, mas se eu estou do lado de cá, para mim é um 9. Como é que você vai falar que eu estou errada se eu só compreendo desta forma? O que entra aí? As diferenças individuais, a minha formação, a minha educação, a cultura, tudo que eu recebi. Não é? Aquele filho que cresce vendo o pai bater na mãe, se ele é alguém que não consegue ter uma outra compreensão, ele vai achar que é normal bater. Vai achar que é normal bater em mulher, não é? Normal bater. Então, tudo isso conta para que nós possamos agir no nosso meio. Empatia é estar com, sem fazer por. O que significa isso? Por mais que eu queira ajudar o outro, eu preciso também compreender que existem limites. Eu só posso fazer 100% do meu 50%. Porque este 50% aqui é do outro. Ninguém consegue ajudar quem não quer se ajudar. Consegue? Uma pessoa que está ali no alcoolismo, nas drogas, que está fazendo uso, né, dessas coisas, se ele não quiser se ajudar, pode fazer internação forçada, pode fazer o que for, não adianta, porque ele não acha que ele tem que mudar. Alguém consegue mudar o outro aqui? Alguém já conseguiu? Porque eu sim, 40 anos de casado, eu levei uns 30 para poder parar de brigar e perceber que eu não ia conseguir mudar meu marido. Porque a gente fica querendo mudar o outro. Aí tem uma frase que ela fala assim: o homem, a mulher sempre casa achando que vai mudar o marido. E o marido sempre casa achando que a esposa nunca vai mudar. Só que a mulher não consegue mudar o marido, mas a esposa muda. Não é? Porque quando a esposa é namorada, é noiva, é toda paciência, toda belezinha. Depois quando casa, implica com o futebol, implica com a academia, implica com a cervejinha, implica com tudo, né? Então por quê, né, gente? Por que a gente demora tanto para aprender? Às vezes fala com Deus, fala, poxa senhor, a gente podia nascer com um pouco mais de sabedoria, de conhecimento, para não errar tanto, né? Que é tanta mancada que a gente dá na vida. Então briga, quando você vai perceber por que você está brigando, é porque eu estou querendo que ele mude. Mas ele não vai mudar. Então eu é que tenho que mudar o jeito como eu lido com ele. Entende? Enquanto você fica querendo mudar o outro, você não vai conseguir. Então a gente está com a pessoa, mas sem fazer por ela o que cabe a ela fazer. É o coração que se isola, que vê somente com seus olhos, o que seus olhos permitem, não partilha da vida do seu próximo, ele está estacionado nas trilhas do tempo. Nós não nascemos para falar assim, eu nasci assim, vou crescer assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Não. Até um pau que nasce torto, que tem um ditado que fala, né? Pau que nasce torto, morre torto. Mentira. Porque se você colocar ali uma estacazinha, né, der um trato para ele ali e for acompanhando, ele consegue subir retinho. Imagine se Deus ia nos colocar numa experiência dessa, nos dando a vida, para que nós possamos, na adolescência, né, somos
ignorantes, brutamontes, somos estupim-curto, vamos passar pela vida adulta, pela velhice, tudo sendo bruto, estupim-curto, ignorante? Não, não é para isso. Seria desperdiçar a oportunidade, uma vida, né? Então, Deus nos coloca, nos permite vivenciar as experiências que são necessárias para o nosso aprendizado e crescimento, e cabe a nós reconhecermos ali a oportunidade abençoada e fazermos bom uso dela, mostrando que a nossa diferença no agir. Antigamente eu falava assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela, há uns 30 anos atrás, né? Hoje, graças a Deus, eu falo assim, eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não passar nem perto, pelo amor de Deus, não vem falar em briga comigo, porque a gente compreende que não vale a pena, que não é por aí. Então, se eu passado já 10 anos da minha vida, 5 anos da minha vida, eu olho para trás e eu vejo que eu sou a mesma pessoa de 5 anos atrás, putz, não cresci nada, não evolui nada. Porque o normal é você se olhar e falar assim, nossa, naquela época eu fazia isso, ai meu Deus, que vergonha, que bom que eu não faço mais. Porque aí você já se redimiu, como Jesus falou com a mulher adúltera, né? Vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ah, mas antes eu fazia, mas você não conhecia Jesus da forma como você conhece hoje. Então hoje, se você faz, a sua responsabilidade é maior. Então hoje você já não faz. E aí você vai olhando para trás e vai vendo como que você já enfrentou situações difíceis e venceu. E aí você vai tirando de letra aqueles probleminhas que vão surgindo, porque você sabe que você dá conta. Você sabe que você é capaz. Não é? E se a gente não desenvolve este autoconhecimento, a gente deixa se levar pela baixa autoestima. Ai, tadinha de mim, coitadinha de mim. A gente entra naquela, ó céus, ó vida, ó dor, né? Então a gente começa a achar que tudo está contra nós, que o mundo está contra nós. Então, gente, é muito sério essas reflexões que a gente faz, mas é importante que nós possamos aplicar no nosso dia a dia para nos tornarmos melhores. Senão a gente está igual cachorro, né, correndo atrás do rato. Então a empatia ou a falta dela pode determinar se o lar viverá em guerra ou harmonia. Quando nos colocamos no lugar do outro, expandimos a nossa capacidade de amar e de entender que precisamos viver em família para realizar o nosso crescimento. Ai, que bom, né? Se todo mundo da minha família pensasse exatamente igual a mim, se todo mundo da minha família apoiasse os meus projetos, se todo mundo da minha família abraçasse as causas que eu abraço e caminhasse junto comigo. Só que não, né? Se todo mundo fizesse o movimento para o mesmo lado, eu não iria crescer. Onde que vem o crescimento? Quando você encontra ali então os adversários e você tem que burilar o seu caráter, a sua fé, a sua determinação, a sua perseverança para conseguir vencer. Alguém consegue algum resultado? Só tem um lugar onde o sucesso vem antes do trabalho. Todo mundo sabe onde é, né? No dicionário. Porque todo sucesso que a pessoa obtém, ela foi às custas de muito trabalho, e não o contrário. Então, o trabalho que leva ao sucesso, não é você vai ter sucesso para depois trabalhar, não. É o trabalho, é o seu empenho, é a sua perseverança. E você só vai realmente se fortalecer com os desafios. Querem um exemplo? Pessoa que é cadeirante, ela não faz força nenhuma com a perna. Ela não tem resistência nenhuma. Como é que é a perna da pessoa que está há anos, né, numa cadeira de roda? A perna normalmente é magrinha, não tem tônus muscular, não é assim? Porque não tem como fazer força. E a pessoa que está na academia direto, que malha, que joga bola, né, que faz... como é que é a perna, não é? O que é isso? Exatamente aquele desafio de levantar mais peso, de correr, de subir escada, de exercitar, que faz com que ela vá ganhando tônus muscular, não é assim? A nossa moral, os valores morais, as virtudes que nós temos, que precisamos desenvolver, elas são desenvolvidas na diversidade. Não é como está tudo bem, não. Senão você é igual aquela pessoa que fala assim, eu tenho muita paciência, mas não mexe com a filha minha, não. Quer dizer, eu não consigo ouvir uma crítica, eu não consigo ouvir um comentário que é divergente do que eu penso, eu já estou apelando. Então, que paciência é essa que você tem? Você não tem nada. Então, a primeira coisa que você precisa, quando te irrita o que a pessoa fala, é você compreender por que aquilo encontrou ressonância em você. Você não está nem ligando o que ela está falando.
palavrinha, que se você for pensar em responder ao pé da letra, você não dá conta. E aí, por que nós vamos responder ao pé da letra, se o que Jesus ensinou foi exatamente o contrário? Que o mérito está em você orar por aqueles que te perseguem cada dia, perdoar, é você estender a mão, é você fazer o movimento. Por quê? Porque no nosso egoísmo, nós achamos que todos têm que vir a mim, têm que fazer por mim, não é? Os todos têm que me agradar, mas eu não faço nada para agradar ninguém. Então, quando nós pensamos no desenvolvimento da empatia, o que a gente percebe? Que as pessoas que desenvolvem essa virtude, elas têm alguns traços características. Você conhece quando as pessoas são empáticas? Por quê? Elas têm o melhor conhecimento de si mesmas. Aí você está conversando com alguém, você percebe naquela hora a vontade que você tem de responder. Mas aí você respira, né? Imagina que a sua boca está com a água da paz, deixa passar, não responde. Aí depois quando você sai, ai, graças a Deus, venci o inimigo. O inimigo é outro? O inimigo estava dentro de mim. O meu orgulho, a minha intolerância, a minha falta de paciência. Então quando eu venço a mim mesma, eu estou vencendo o inimigo. O inimigo não está fora, o inimigo está dentro. Porque o inimigo ele é alimentado pela nossa ganância, pela nossa preguiça, pela nossa vaidade, pela nossa inveja, pela nossa maledicência. Este é o verdadeiro inimigo. A pessoa tem uma visão mais espiritualizada da vida, porque ela percebe que ela não está aqui só para tomar sorvete, ela está aqui para o seu crescimento moral, pessoal, espiritual, emocional, para que ela tenha maturidade, né? Para que ela possa chegar numa fase da vida onde ela é uma pessoa que as pessoas gostam de estar junto, que ela possa se sentir útil, que ela possa fazer alguma coisa pelos outros, porque Deus, Ele ajuda a criatura e através das criaturas. Vocês já viram alguma calamidade pública, alguma tragédia dessa? Deus descer do céu e se materializar e lá ajudar? Não! Ele mobiliza a humanidade para que todos possam auxiliar, e Ele vai empurrando, né, as pessoas para que elas possam ajudar, vai intuindo. É aquela mãezinha, é aquela comunidade que faz roupa para os recém-nascidos de mães solteiras, é aquela outra comunidade que faz roupinha de frio para as criancinhas no inverno que está chegando. Então você vai vendo que Deus, Ele vai agindo através da criatura, para ajudar as criaturas. Imagina se Deus chega em você e não consegue encontrar em você uma porta aberta para estes, né, para estes movimentos. Então como é que Ele agiria com todos nós? Porque quando nós pensamos que não precisamos de ninguém, nós estamos sendo extremamente egoístas. Porque até o pão que você comeu pela manhã, você dependeu até do cara que plantou o trigo, do outro que colheu, do que recolheu e levou lá para o armazém, do que levou para onde vai fazer a farinha de trigo, do que levou na padaria, do padeiro que levantou de madrugada para amassar o pão. Como que nós podemos achar que não precisamos de ninguém? Então, se é tão bom quando nós temos tudo ao nosso dispor, olha que maravilha, nós podemos sim fazer diferença na vida do outro. Percepção mais aguçada dos sentidos, aquilo que eu falei, de você conversar com a pessoa, como é que você está? Estou bem. Não, acho que você não está bem não, estou aqui achando um olhar meio triste. E aí você vai desenvolvendo essa capacidade de perceber que o outro está passando por dificuldade. E o interesse real em auxiliar. Então a pessoa, quando ela está disposta a desenvolver a empatia, ela não pode ficar na passividade. Aí eu faço se fizer para mim. Aí eu ajudo se ele me ajudar. Aí eu vou lá buscar, se ele buscar para mim, mas ele não faz nada para mim, então eu não vou fazer. Isso não é empatia, isso é egoísmo. Né? Falei demais, né? Então, satisfação com a felicidade do outro. Tem uma música, essa música aqui que eu acho ela linda, porque uma frase dela que chama a atenção. Hoje a gente está quase acabando, tá? Olha aí, quem está perguntando a hora aí, são 11h52. Então, essa música tem uma frase que ela fala o seguinte: dar ao próximo alegria parece coisa tão singela, mas aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Então essa música, ela mostra como que nós devemos realmente buscar fazer diferença na vida do nosso próximo. E quando ela fala que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, e quando eu ofereço maledicência? E quando eu ofereço a brutalidade, a ignorância, a grosseria, que perfume fica na minha mão? Então nós precisamos pensar
Qual o perfume que nós estamos retendo nas nossas mãos, com o que nós estamos oferecendo ao nosso próximo? E sempre eu digo que nós precisamos começar a fazer uma leitura. Como que as pessoas são quando nós chegamos no ambiente? Como que elas reagem? Será que nós somos aquela pessoa que quando chega, um cutuca no outro, ih, nossa, eu chego, ih, nossa, ai meu Deus, né? Ou é aquela pessoa que quando ela sai, ai, graças a Deus que aquela mulher sai, pelo amor de Deus, só fala em tragédia, que a mulher só fala em doença, que a mulher só sabe contar a vida dela. Ou nós somos aquelas pessoas do bem, que quando chegamos no ambiente, as pessoas nos acolhem realmente com sinceridade, com simpatia, não é? E quando nós saímos, as pessoas falam, nossa, que bom que ela veio, eu gosto tanto quando ela vem aqui. Gente, é muito sério isso. Nós começamos a observar se nós estamos deixando o perfume por onde nós passamos ou estamos exalando o mau cheiro da calúnia, da maledicência, de pessoas que não estão conectadas com as coisas do Pai, como nós sabemos que é importante. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dá um pouco que se tem ao que tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então a gente vê, não é, que fazer bem faz um bem danado, né? Nós somos os primeiros beneficiados com a ação do bem, porque nós nos sentimos gratificados por termos sido naquele momento instrumentos de Deus, por termos permitido a Deus nos utilizar como sua ferramenta, não é? Para levar uma palavra de consolo, levar ali às vezes no momento que a pessoa está passando atribulada, a gente está ali para ouvir, deixa falar. O idoso, né? Às vezes o idoso vai falar, você já quer completar a frase do idoso. Quer desafio maior do que conversar com o gago? Você quer ficar completando a frase dele? Falta de paciência. Deixa ele falar, caramba. E a gente fica naquela paciência, querendo que concluir a frase. Então, gente, é isso. Nós precisamos desenvolver essa virtude que está em nós, latente, mas como uma pedra bruta, tem que ser lapidada. Então, para concluirmos, a base da empatia é o quê? É a autoconsciência. É olhar para mim, é para dentro de mim. Eu tenho que ver em mim a oportunidade de transformação. Porque não é como eu ajo. Nós todos aqui, eu acredito, somos pessoas do bem, né? Nós não matamos ninguém, nós não assaltamos, nós não traficamos, não é mesmo? Então nós já sabemos que nossas ações, elas já estão pautadas no bem. Nós não fazemos más ações, mas nós temos más reações. E é na hora da reação que a gente se conhece. Porque às vezes você está ali muito preocupado, achando que você está muito bem porque você não faz o mal, mas você reage de uma forma muito triste com determinadas situações. Então, quando nós vamos desenvolvendo
ele não consegue absorver duas informações. O nosso cérebro, ele só presta atenção numa de cada vez. Então, assim a gente tem que ir se conhecendo. Então, o conhecimento das nossas próprias emoções auxiliará a perceber as emoções e os sentimentos dos outros. E se você tem essa capacidade, você é alguém que consegue perceber as coisas de que não gosta em si mesmo. Sempre você tem que olhar para você, não é para o outro. Por que que o outro me irrita? Não é o outro que te irrita. É porque a espontaneidade dela encontra ressonância na sua frustração. Porque você se acostumou a ser mal-humorada, a ser rabugenta, a ser introvertida. Então o que ela faz ali espontaneamente te incomoda. É isso que a gente tem que fazer a leitura. Entende? Se você desenvolve empatia, é porque já reconhece com clareza as características desagradáveis da sua personalidade. Só reconhecendo as características desagradáveis da minha personalidade é que eu vou conseguir me transformar num ser humano melhor. Se eu fico só olhando o defeito do outro, eu não cresço. Mas quando eu começo a olhar o meu defeito, aí sim, opa, peraí, então quer dizer que eu sou invejosa? Não, deixa eu trabalhar essa inveja. Senhor, me ajuda a ter um olho bom para as pessoas, me ajuda a reconhecer o talento dos outros, sem achar que eu tinha que fazer igual, que aquilo tinha que ser meu, né? Então a gente vai percebendo o quanto nós estamos distraídos, porque nós estamos valorizando o exterior e nos esquecendo do nosso interior. Assim, como nós encerramos com Jesus dizendo: fazei aos homens tudo que desejai, tudo que desejai que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Assim, nós vamos encerrar com uma música muito linda. Aliás, toda a música que eu trago aqui, eu acho que ela é linda, né, gente? Que eu não ia trazer uma música que eu acho que é feia, mas eu espero que vocês concordem comigo, porque eu gosto muito dela. É aquela música, né, do nosso rei Roberto Carlos, quando ele fala do homem. E tem uma frase desta música que ele fala assim: olha, gente, só mais 5 minutinhos aí de paciência comigo aqui, por favor, porque se nós conversarmos, fica perdido, né, na conversa paralela. Então, quando ele fala assim: eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou, né? Ele vai colher o que de bom nasceu e vai chorar pela semente que morreu sem florescer. Então, o que nós precisamos pedir a Deus é que Ele nos mostre o caminho, para que Ele possa encontrar em nós, colher em nós o que de bom nasceu, os frutos que nós conseguimos dar com a nossa transformação moral, com a manifestação das nossas virtudes, não é? A caridade, a empatia, a benevolência, que nós saibamos ser indulgentes para com o erro do próximo, que nós saibamos perdoar, que nós sejamos aquele que faz a diferença no ambiente de trabalho. Ah, não pode deixar o quadro sujo para o próximo professor. Ah, não, mas eu não vou apagar porque o outro não apagou para mim. Senão a gente fica naquele ciclo vicioso, né? Ah, o outro não faz, não eu vou fazer. Ah, tem que botar água. Era uma briga lá em casa quando não tinha filtro. Você abre a torneira, né? Porque tinha que encher o filtro de barro. Ah, fulano nunca que enche o filtro, só bebe água, também não vou encher. Meus meninos brigavam na época, era uma graça. Então ele, poxa, então seja você fazer a diferença. Pegue como sua missão. Vou encher o filtro.
assim. Vou renascer, morrer não é o fim. Tudo que ali ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. E assim, gente, que possamos aproveitar todas essas reflexões, né, que a gente tem a oportunidade de participar, todos os momentos que nós sabemos que são momentos que nós temos a oportunidade ali de rever as nossas posturas, de olharmos para dentro de nós mesmos. Vamos aproveitar, não vamos deixar isso se perder. A gente se influencia muito pelas coisas da vida que não levam a lugar nenhum, e as coisas que são sagradas, aquelas coisas que realmente nos transformam para sermos merecedores de sermos chamados de filhos de Deus, nós negligenciamos muitas vezes. Ficamos preocupados com o que o outro vai falar, como vai nos julgar. Isso não importa. Importa é a nossa consciência perante Deus, se nós estivermos fazendo o que é bem, o que é belo e o que é agradável aos olhos do Pai. Então, para que nós possamos encerrar, de verdade, né? Oi? Pode falar. Essa última música eu vou chamar a nossa supervisora Fernanda, Ah. aniversário dela. Oh, Maria! Pois é. E é difícil. E agora saber ele que cantar. Então a música que eu vou cantar para você e que fica para todos nós refletirmos é que vocês vão falar assim: ah, não, Grace, mas o que você falou é muito difícil.
conhecimento, a instrução necessária para as suas vidas. Mas o meu exemplo precisa falar das coisas do Pai para cada um que cruzar o nosso caminho. Jesus abençoe.